Fala, Águias! Sejam bem-vindos a mais um episódio do EBcast. Eu sou a Érica Batista e hoje estou recebendo uma convidada super especial, a Nanda Mascarenhas. Eu? Obrigada Seja, pelo convite. seja muito bem-vinda, Nanda. Hoje nós iremos bater um papo sobre copy. Ela que é nada mais, nada menos que a copy da Tenex, da Adriana Santana e Rodrigão. E hoje nós vamos conhecer um pouco dos bastidores aí, um pouco das estratégias para lançamento, né, Isso Nanda? aí hoje é o que eu mais faço, né? Eu faço mais copy para lançamentos. E até assim, outros projetos que eu faço fora lançamento, assim, tem muito a ver com lançamento. Então, no final das contas, eu mesmo sou mais uma copywriter especializada em lançamentos. Então, tô nessa área aí. Que legal. E conta um pouquinho como que você começou como copy. Ó, essa é uma história muito engraçada, tá? Eu sou formada em psicologia e eu não sei, assim, a maioria da galera não sabe disso, porque eu só falo de copyright, né? Mas eu sou formada em psicologia. Achei que era isso que eu queria pra minha vida. E aí, assim, chegou no final do. Na verdade, no meio ali da faculdade, eu falei assim, gente, eu odeio tudo isso aqui. Tipo assim, eu amava estudar psicologia. E eu estudo até hoje, né? Mas eu comecei a ir pros estágios, tipo, eu sempre achei que eu queria hospital na minha vida, né? Fui pro hospital, eu falei assim, eu não gosto disso aqui. Eu fui trabalhar numa empresa, eu falei, meu Deus, também não gosto disso aqui. Fui trabalhar numa clínica, eu falei, eu não gosto disso aqui. E, tipo assim, eu faltava, sei lá, 3, 4 meses pra formar. Comecei a ficar meio desesperada. Eu falei assim, ninguém me pagar pra eu estudar psicologia, né? Tipo, não tem como. E eu falei, tá, vou descansar em Deus, né? E aí, um dia do nada, nessa época, eu era estagiária de uma agência de viagens. Eu sempre gostei muito de Nossa, viajar. Ó, o tudo. nada a ver com nada, né? Tipo, nada faz sentido nisso aqui. E eu tava trabalhando lá na agência de viagens. Eu tava ganhando, tipo, R$ 800 por mês. É porque eu não queria deixar de. Tipo, eu não queria ficar pedindo dinheiro pros meus pais enquanto eu fazia faculdade. Então eu me meti em tudo pra eu ganhar dinheiro. Então eu falei, vou pra essa agência aqui. Eu gostava muito de viajar, já tinha feito algumas viagens internacionais, então a galera me contratou. E aí, R$ 800 por mês. E a história engraçada é o seguinte, porque eu fui roubada nessa agência por um estelionatário. E aí, eu tive que pagar o rombo que eu tomei. Então, eu não ganhava nem R$ 800, eu ganhava, tipo, 800 menos o desconto do roubo que eu levei Meu ainda. Deus. Então, tipo assim, era um caos a minha vida. Tipo, pode piorar, né? Sempre pode piorar. Você pode piorar. E eu tava nessa loucura da vida. Aí, meu irmão, uma vez do nada, meu irmão trabalha com o mercado financeiro e ele tinha alguns produtos, né? Infoprodutos. Eu não conhecia nada desse mundo de copy, de lançamento, nada. A única coisa que eu conhecia era de marketing um pouco, não porque eu trabalhava, mas porque eu gostava de ler. Mas assim, eu falei, meu Deus, isso aqui, eu nunca vou conseguir trabalhar nisso aqui, isso aqui nunca vai dar dinheiro. Então assim, era hobby só. Eu lia marketing por hobby. E aí uma vez meu irmão falou assim, ó, é, eu tive um problema com a minha agência, que me lançava, tem um problema lá, e eu quero montar minha equipe do zero. E eu só quero montar com pessoas que eu confio. Aí ele falou assim: chamei minha mulher, a mulher dele na época, é, tava formando enfermagem, não sei se já era formada. E ele falou assim: eu chamei ela pra ela fazer meu tráfego. Ela também nem sabia o que que era isso. Comprei um curso pra ela aqui, pra Gente. ela assistir, ela aprender. Aí eu falei: tá. E eu quero que tu seja minha copy. Aí eu falei: tá bom. E tipo, eu não sei, eu não Tipo, sabia o que que é era, isso? não sabia o que era copy. Aí eu juro pra você, a única coisa que ele falou comigo foi assim: ó, Fernanda, dá dinheiro. Aí eu falei, eu falei, Cidade, eu já né? comecei a interessar. E o melhor foi o seguinte, ele falou assim, eu lembro que foi muito engraçado, meu irmão é muito zoeiro. Então ele falou bem assim, tu ganha quanto lá nessa agência que tu trabalha? Aí Nossa. eu falei assim, R$ 800. Ele começou a rir, ele, meu Deus, esquece isso, pelo amor de Deus. Eu falei, oxe, Tudo. que loucura. E assim, eu não conhecia nada desse mundo, nada. Aí eu falei assim, beleza, eu não tenho problema em largar tudo. Aí ele falou assim, dá dinheiro. Ele fez umas contas lá, tipo, por cima, ó, dá pra tu ganhar isso aqui por mês comigo. Nos lançamentos, no caso. E eu falei, beleza. E nessa época você tava com quantos anos? Eu tava. Eu acho que tinha. Tem 4 anos isso. Eu tenho 27 agora, 23, mais ou menos. 23 anos. É. Nossa, 23 anos 23 já. anos. E assim, eu tenho uma característica. Eu gosto muito de arriscar. Então eu não tenho um problema em, tipo, largar tudo e fazer alguma coisa, sabe? Foi assim que eu fiz na época da faculdade. Eu larguei tudo, fui pros Estados Unidos fazer intercâmbio de babá. Então, assim, quando eu queria alguma coisa, eu falava tchau. Então, quando ele falou assim, larga esse negócio aí e vem pra cá. Eu falei, tá bom. Deixa eu só terminar o mês, lógico, né? Porque eu tinha que cumprir lá o tempo, eu não queria deixar a pessoa na mão também. Eu gostava muito da galera lá da agência. E eu falei, tá. Tipo assim, no outro dia eu cheguei, ó, vou embora, mas eu fico aqui até terminar e até arranjar alguém. Acho que nem uma semana eu fiquei, o pessoal era muito tranquilo também. Larguei tudo e fui. E assim, olha que loucura, né? Ele falou, eu vou comprar um curso pra você aprender o que que é. Porque eu não fazia ideia. Ele só falou assim, tu faz psicologia, acho que pra tu vai ser legal. Tu vai conseguir fazer. Ele me deu um curso. Eu assisti uma aula, eu te juro, uma aula, porque o curso que ele me deu não tinha mais aula liberada, era semanal.
Então só tinha uma aula liberada de 1h30, mais ou menos, assim, aula enorme, de um cara que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Um cara que fala, tipo assim, todo devagarinho e tal. Não dava nem pra colocar no mais. Não, eu acho que dava, mas eu não tinha esse costume ainda. Não, acho que naquela época não dava mesmo, não. Porque os cursos de hoje em dia que tem É essa opção de hoje, você é. acelerar. E, tipo, era numa plataforma própria ainda, então não tinha isso mesmo. Nossa. Aí eu assisti. Nossa, e a primeira aula era uma aula que falava sobre persona. Sobre como entender o comportamento do ser humano. Aí, na hora, eu te juro, que na hora que eu assisti, eu falei assim, Chorou. meu Deus, é isso aqui que eu quero pra minha vida. Porque juntava tudo que eu gostava. Tipo assim, o marketing sempre foi um hobby, né? E a psicologia, eu sempre gostei o quê? De estudar o comportamento humano, não gostava de ser psicóloga. Na hora que eu assisti aquilo, eu falei, meu Deus, é exatamente isso que eu quero pra minha vida. Eu lembro que eu assisti aquela aula repetidamente. E eu fui dormir umas 5 horas da manhã. Porque eu fiquei louca por uma aula e eu comecei a escrever assistindo a aula. Então, assim, ele tinha me mandado, ele falou assim, tem esse produto meu aqui que tá aberto, tenta escrever alguma coisa pra isso aí. E ele foi dormir e me deu acesso ao curso. Eu enviei pra ele, acho que umas 4, 5 horas da manhã. Eu falei, escrevi isso aqui. Tipo, foi uma aula que eu peguei e já saí escrevendo. Aí eu lembro que ele falou assim, foi tu que escreveu isso? Aí eu falei, foi. Eu falei, assisti a aula aqui. Ele, rapaz, tá bom. Aí eu falei, É que, na verdade, você já tinha uma certa habilidade também, né? eu vou te falar o seguinte, eu não acho que eu tinha habilidade pra escrever, mas eu tinha essa habilidade de conhecer o ser humano, entendeu? Tá. Da pessoa, Uhum. sabe? Eu gostava de escrever, mas assim, nada do tipo, porque assim, o copy é uma parada mais. É diferente, né, do que eu fazia antes. O que eu fazia antes era fazer prova de psicologia, tipo, que era muito, muito escrita, mas era um pouco diferente. E aí nossa, assim, foi daquele dia em diante. Pra te falar a verdade, eu nunca terminei de assistir o curso, aquele. Porque o que Quem aconteceu? nunca? Eu comecei a trabalhar, então assim, eu acabei aprendendo muito na prática. Então, acho que eu assisti, eu juro pra você, eu acho que eu tô voltando a assistir hoje. Porque eu tô tendo tempo agora. Eu te juro, eu falei, deixa Nossa. eu terminar de assistir o curso que há 4 anos atrás eu comecei. Tipo assim, comecei um curso de gestão de tráfego. Pra quem não sabe, eu sou gestora de tráfego. E aí comecei um curso daqui 4 anos 4 anos, Pedro Sobral, vou aqui voltar a Voltar. estudar. Não, Gente. assim, e eles. Mas é que, na verdade, a gente aprende muito mais no campo de batalha, Não, né? nem se compara. Nem se compara. Eu, assim, eu consigo falar isso porque foi o que eu vivi. Então, tipo assim, eu assisti uma aula, eu já comecei a escrever. Eu acho que eu assisti mais 2 ou 3. E aí, assim, era lançamento um atrás do outro, com meu irmão. Então, não tinha como não aprender. Tipo, eu aprendi na raça, sabe? Eu aprendi errando, eu aprendi acompanhando. Aí eu comecei a acompanhar muita gente que fazia lançamento. Não era a galera do marketing ainda, mas gente que fazia mesmo lançamento, pra eu entender mais ou menos como é que funcionava tudo. E aí, assim, foi meu começo, sabe? Passei um tempo com Então ele. você já entrou focada já nichada para lançamento, É né? extremamente nichado. Então, hoje é o que eu gosto de falar mesmo, é copy para lançamento, porque por vários motivos. E assim, você que conhece um pouco do mercado vai entender. Mas hoje o copy do lançamento, ele tem uma alta demanda, porque assim, você sabe que é difícil encontrar profissional. Sim, todas É as muito áreas. difícil, exatamente. E copy para lançamento é muito difícil a gente achar profissional. Apesar de ter a rodo, tem muito. Mas não significa que Qualificado não qualificado tem. não tem, é muito difícil. Então, é um mercado que tá muito em alta de lançamento, então, tipo, a procura pelo copy é muito alta também. Além disso, é um lugar em que você é muito bem valorizado. Porque, Uhum. tipo, você vai entender a diferença aqui. Se eu chegar num negócio local na minha cidade, sei lá, eu vou chegar assim pra um médico na minha cidade e falar assim, vou fazer copy pra você, pro seu Instagram. Não rola. É muito diferente de um médico e que lança um produto. O médico que lança o produto, ele sabe da importância da escrita, da página, do vídeo. De O ser mé- persuasivo de também, né? pessoas, ele sabe que, tipo, o copy vai interferir diretamente na venda. Então, é um mercado que ele já te valoriza. E aí, tipo, consequentemente, se ele te valoriza, ele te paga mais. Então, tipo assim, hoje eu gosto de focar muito nesse mercado, porque eu acho que, assim, se você já começa com o lançamento, já começa no mercado que te paga bem, que te valoriza e que tem uma demanda alta, sabe? Então, assim, eu não vou, vamos aprender copy aqui pra fazer, não sei. Não, bora pro lançamento. Porque, tipo, pra você que é copy, é um mercado maravilhoso. Não só pro copy, né? Mas, tipo assim, eu, Fernanda, vejo que dentro das equipes que eu trabalho, os profissionais que conseguem fazer o lançamento, eles geralmente ganham mais. Sim, sim. Até dentro da gestão de tráfego também. Uhum. Eu sou especialista em negócios locais, mas eu sei que o mercado para lançamento, ele é muito melhor do que para Uhum. negócios locais. Por N fatores também, né? Sim, aí, é assim, eu nunca trabalhei. Nunca não, mas assim, já recebi algumas propostas para negócio local. E é muito bom,
Eu acho que é muito bom pra começar, sabe? Tipo assim, Sim, o copy que tá começando ai meu Deus, eu ainda não sei se eu vou pro lançamento. Começou e não começou focado. Eu acho que é um ótimo lugar pra começar, pra pra desenvolver, né? desenvolver. Mas assim, Fernanda, eu vou falar o que eu vivi, né? Eu comecei nisso e às vezes que eu fui, tipo, pestanejar pra um lado e pro outro, eu vi que não valia a pena pra mim, sabe? Eu vou contar um caso, assim. Tinha uma pessoa da minha cidade que queria me contratar. Não era lançamento, era um negócio local, mas era assim, um negócio muito grande na minha cidade. E aí foi muito engraçado, porque. Tomara que ela não tá assistindo. Mas enfim, foi muito engraçado, porque, tipo, as conversas que eu tinha com ela, eu falava assim: essa mulher vai me deixar louca. Eu te juro. A reunião que eu tive com ela, as mensagens que ela mandava depois, eu falei assim: velho, se eu fechar isso aqui, ela vai me deixar doida? Porque ela não entendia nada do mercado. Tipo, a Hum, visão que ela tinha do copy era diferente do que eu realmente fazia. Tipo, eu percebi que ela ia me demandar muito além do que eu ia entregar, sabe? Por não conhecer mesmo o mercado, por não entender a profissão. Aí eu falei, eu acho que esse dinheiro aqui vai não ser vale a muito, não vale pena. a pena. Vai ser, tipo, vai ser Você muito ia mais ter caro. que educar ela, né? Ia. Porque assim, quando a gente não tem um ICP, por exemplo, você estava no início, né? Então Tava. você não tinha um ICP ali muito bem definido, Uhum. um perfil de cliente ideal. Sim. Aí você pega uma cliente que tem zero maturidade no Não digital, dá. gente, é uma dor de cabeça. Pronto, quando a gente vai definir um ICP, a primeira coisa que eu coloquei, eu Uhum. como gestora, eu não quero uma pessoa que não tenha maturidade no digital. Porque Uhum. você vai ter um trabalho dobrado de ensinar Vai. a pessoa ali todo o script. Você vai ter que ensinar para ela Vai. posicionamento, para que serve isso, por que ter um gestor, por Uhum. que tem um social media, um copy. Então é muito mais trabalhoso. E assim, e até pra você também, tipo, explicar resultados, né? Porque Sim, assim, você é gestora, então, tipo, o gestor mexe muito com números. sim, com Então, métricas. aí você começa, peraí. Ó, eu vi que os números estão dizendo que isso aqui é isso aqui. Tipo assim, a galera da internet, do digital, que já conhece, ele vai, tipo, calar a boca e te ouvir. E vai te ajudar nesse processo. Por exemplo, eu como copy, quando chega um gestor e fala assim, o CTA, o CTR disso aqui, não sei o quê, tipo, eu entendo o que ele tá falando e eu entendo o que eu preciso fazer a partir disso. Então, por exemplo, um dia desses me mandaram mensagem, essa métrica aqui desse tá baixo, como é que a gente pode aumentar? O gestor foi me deu uma sugestão. E uma das sugestões era tipo, gravar mais criativos de forma diferente e explicou tudo. E pra mim é tranquilo. Tipo assim, eu pego o celular na hora e falo, vou ali gravar porque eu sei que isso aqui vai aumentar e isso aqui aumentando tal coisa. Então na minha cabeça é muito claro. Ah, mas você como expert. Isso, eu como expert, Ah, eu não como tá. copy, Porque assim, ó, como que funciona? A gente tem a métrica primária e a Uhum, secundária. Só que a gente não avalia só isso, né? De repente, uma terceira métrica vai fazer com que a gente saiba que aquele criativo ele não deu um bom resultado. Então a gente vai mudar a copy. A gente muda exato. até cenário para você ter Uhum, noção. Porque a gente sabe que a partir daquela mudança a gente vai fazer teste. Então eu sempre subo os criativos dentro de um conjunto de anúncio, pelo menos de 4 a 5, porque eu vou saber ali o formato que está funcionando melhor, o tipo de copy que funciona uhum. melhor, o formato, se é no feed, se é nos stories. Hoje em dia eu sou apaixonada por anúncio nos stories, porque é um anúncio que dificilmente dá errado. Uhum. Então a gente sempre faz esses testes, né? E quando a gente faz um teste do criativo, a gente passa esse teste para o cliente. Então, Sim. dentro de um lançamento, imagina aí que tem uma equipe por trás. Então, você vai fazer uma análise de métricas, você vai passar para copy, principalmente para copy, Uhum. porque é ela que vai mandar ali o texto para o expert, ou, por exemplo, você que vai gravar, então o Sim. copy vai passar para você. No seu caso, você nem precisa, porque você já é. Aham. O que precisa desenhar ali dentro daquele criativo para fazer novos testes? Sim. Então, E é só pra galera importante. entender, tipo, é porque hoje eu ocupo dois lugares, né? Eu ocupo o lugar da copy, tipo, eu sou a copy que escreve, e eu faço parte também de outro grupo que é do expert. Então, tipo, a expert de copy, porque eu ensino copy também, né? Então, quando eu falo, porque eu entendo as métricas e vou gravar, não é porque eu vou gravar como copywriter, né? Porque a profissão do copy é dos bastidores. Eu vou gravar como expert. Então, tipo, conhecer isso aí me ajuda em todos os sentidos. Tanto como a pessoa que escreve, quanto a pessoa que tá gravando, né? E aí, só voltando ao assunto, por que que eu digo que a galera do digital, tipo, tem esse maior nível de consciência? Porque se você chega pra alguém, vamos supor que você tá fazendo sei lá, um tráfego, ou eu tô fazendo um copy pra uma pessoa que não entende muito digital, ou até nem valoriza tanto e tal. Tipo, o meu trabalho pra explicar o porquê que eu preciso de mais vídeo, de mais conteúdo. Gente, é um absurdo. Não, e a gente se desgasta. A gente Muito. se desgasta, sabe por qual motivo? Porque
a pessoa não entende que isso muda o jogo. Exatamente. Gente, eu sempre falo assim, que você tá a um criativo de mudar os seus resultados. Então, as pessoas precisam entender isso. Quanto mais você grava, mais você comunica seu público-alvo e mais você vai converter suas vendas. Então, quando o expert ou a empresa entende isso, já era. É impossível não dar resultado. Não, você falou uma frase agora que eu uso também, só que não ao contrário, mas do meu nicho, que você falou que você tá um criativo de dar muito resultado, eu sempre falo, você tá um texto de dar certo. É um texto de dar certo, porque aí, trazendo para o meu nicho. Para o meu nicho, tipo, tem muita gente que, vou escrever um texto aqui, tipo, não deu certo, tal. Às vezes, assim, tanto para prospectar cliente, quanto dentro dos próprios lançamentos, sabe? Poxa, minha página não deu certo, aí fica triste. Não, gente, vamos testar outra. Então, eu sempre falo, às vezes tá um texto de dar certo. E aí, eu só falo isso porque teve uma época que eu tava com meu irmão, que eu te falei, e aí eu saí dele. Fiquei sem nenhum trabalho, né? Eu falei, vou prospectar agora cliente no Facebook. Eu ainda não produzia conteúdo no Instagram, e naquela época os grupos de Facebook, não sei se você fez parte dessa galera do marketing, mas antigamente, assim, tipo, 3 anos atrás, né? Tô 10 anos no mercado, mas assim, desde que eu entrei, o grupo de Facebook... Grupo de Facebook, o povo não valoriza, Vocês estão pensando que o Facebook morreu, tá muito mais vivo do que o Instagram. Pra grupo de marketing, eu considero, assim, que foi onde eu dei o boom. E olha, aí o que aconteceu, né? Eu falei, vou prospectar aqui. A verdade é o seguinte, eu tava, tipo, prestes a casar. E todo o meu dinheiro tava indo pro casamento. Tipo, todo o dinheiro. Casamento, lua de mel e casa, né? Meu Deus. Então, assim, eu queria comprar um curso online. Eu falei, eu não vou tirar R$2.000 do meu casamento. Tipo, R$2.000 no casamento era, sei lá, os guardanapos, salgado, você já faz essa conta, né? E eu falei, meu Deus, eu não posso tirar R$2.000 daqui. Onde é que eu vou arranjar? Aí meu marido falou assim, se quiser, pega. Super tranquilo, assim. Eu falei, não vou tirar do casamento. Aí eu falei, já sei. Eu vou gravar vou escrever um texto e vou colocar nesse grupo aqui que eu fazia parte do Facebook e eu vou prospectar cliente. Eu falei, pra vocês não noção, naquela época eu tava cobrando R$97 no serviço. E o serviço era tipo assim, eu ia dar aula pra pessoa, eu ia dar tipo uma consultoria por R$97. Ai, senhor amado. Eu falei, eu só preciso fechar 20, só. Eu faço os 2.000 e aí eu vou lá e pronto. Mas valeu a tentativa, né? Não, houve o que aconteceu. Isso, já produzia conteúdo nesse grupo, né? Fiz o texto lá, tipo, 10 minutinhos, fiz o texto, fechei o computador, fui pra academia. Pra mim tava, tipo, de boa, né? Eu falei, acho que uns 20 eu consigo, não é possível. Lutando eu consigo. Menina, o texto começou, pá, curtida, comentário. Começou a viralizar no grupo. Viralizou no grupo, foram mais de 400 comentários. Você tá zoando? Tô falando sério, eu tenho um print até hoje. Mas é porque 97, cara, é um valor super atrativo. Não, 27, mas aí o que aconteceu? A galera ficou doida com o texto. Eles amaram o texto em si. Então, o texto viralizou. Então, tipo assim, tinha muita gente que comentava que queria e a outra galera assim, faz copy pro meu lançamento, faz não sei o que pra mim. Não, a galera não queria só a proposta que eu tava fazendo ali, né? E aí, eu acho que eu vou imprimir esse texto, assim, porque foi o texto que mudou minha vida. Então, por isso que eu falo, assim, se tá um texto... Divisor. Nossa, foi. Aí, nesse texto, a antiga sócia da Adriana viu. E aí, ela falou assim, Fê, tem um trabalho aqui, tal, tem uma vaga de cópia aqui, você quer tentar? E eu falei, meu Deus, claro que eu quero. Eu tava tipo assim, eu tava chorando. Não tem noção, eu tava ali oferecendo por R$97, eu não ia querer um trabalho. Eu falei, claro que eu quero. E aí, fui lá, fiz a reunião. Gente, aí você foi vista. Aí foi quando eu comecei a trabalhar com a Adriana. E era ela. Aí eu comecei a trabalhar era a minha melhor versão. Foi um lançamento que ela fez. Eu entrei como freelancer nesse lançamento. Aí eles gostaram de mim. Aí eu continuei, aí eu entrei no Midas. Aí foi quando eu conheci a Adri e a gente ficou lá, tipo assim, eu fui pros Estados Unidos fazer o lançamento com ela. Aí eu conheci o Rodrigão, conheci a família dele toda. E aí você falou isso porque eu lembrei da frase, né? Você tá um texto de dar certo. E aí é engraçado, porque ontem eu tava no evento e eu vi uma frase que é bem assim: o cemitério dos perdedores é silencioso. Por quê? Porque, assim, ninguém te conta as derrotas, né? Tipo assim, hoje quando você vai contar a sua história de vida, a galera quer saber só sobre o topo da montanha. Então, quando a galera fala assim, nossa, um texto seu viralizou, que legal. Mas, tipo, ninguém viu os 30 antes que eu postei e não dava nem, tipo, 10 curtidas. Então, esse foi maravilhoso, mas, tipo, tiveram muitos outros antes que ninguém tava ligando pro meu texto. Então, quando eu falo assim, se tá um texto de dar certo, é porque, tipo, o próximo pode ser o que vai dar certo. Nossa, o próximo é o de R$97. E se ele não existir, e aí? Você pode nunca dar certo por conta daquele que faltou, sabe? Então,
de fato, assim, eu sou muito grata pela minha profissão, mas principalmente porque eu não desisti, como você falou. Tipo, a gente passa por muita coisa ruim nesse negócio. Passa. E eu acho que, assim, eu já trabalhei um tempo com a Ghiari, e ele tem uma frase muito boa, que, tipo assim, todo topo da montanha vai preceder. Não, todo fundo do poço precede o topo da montanha. Ou seja, primeiro você tá no fundo do poço, mas você tem que ter noção que o próximo passo é o topo da montanha. Só que você só chega lá se você caminhar até lá, né? Senão você vai ficar lá Sim, embaixo. Né? sim. Então, assim, essa frase de você dar um texto de dar certo, assim, eu acho que é a frase da minha Sensacional. vida. E o que aconteceu comigo também. Eu, antes de ser gestora de tráfego, eu fui pro fundo do poço, literalmente. Então, tipo assim, eu comecei com uma loja online. E aí eu achava que o tráfego ia mudar a situação da minha empresa. É um clássico, Típico, né? sabe? É típico. Típico dono de empresa que acha, não, vou colocar anúncio e já Dinheiro era. Já foi. O dinheiro vai entrar aqui e vai transbordar. O que aconteceu? Cara, fiz uma bola de neve, porque anuncia e anuncia. E aí eu falei, não, Eita. peraí. Se eu, fazendo o curso, não tô conseguindo, vou contratar alguém. Foi pior. Foi um desastre, porque você sabe que dentro desse mercado o que mais tem é amador, né? Meu Deus, é o E que aí o mais que tem. eu fiz? Contratei um amador que não mapeou ali. Olha, Érica, sua empresa precisa de um social media, precisa de Meu uma Deus. Ele só atendente. enfiou dinheiro lá no tráfego. Só Acabou. enfiou dinheiro. E eu gastei, tipo, no primeiro mês que ele começou, eu gastei 3 mil reais. Então, tipo assim, quando você vê que não é um investimento, se Meu torna Deus. mesmo um gasto. Por quê? Claro. Eu não tinha atendente. Eu era a modelo, eu era atendente, eu era Era loja de quê? tudo De roupa? de roupa Meu Deus. feminina. Então, pensa o caos que foi. Então, tipo assim, eu tô Aham. querendo chegar nesse ponto do o fundo do poço que eu me coloquei. Sim. E aí, tipo, eu fui fazendo uma bola de neve, uma bola de neve, uma bola de neve, tome cartão. Nossa, foi assim, ó, foi um caos. E aí, o que aconteceu? Eu falei, não, agora eu vou fazer gestão de tráfego pra ver. E aí, eu fui, fiz o curso, um curso de Uhum. 200 reais. Tem essa questão também, né? Quando a gente paga barato demais no curso, cara, tem que... Desconfia. Pagou barato no gestor de Uhum. tráfego, pagou barato no curso, pagou barato em qualquer profissional ou curso, você pode desconfiar, porque ali o barato vai sair caro. E aí, o que aconteceu? Eu não aprendi a fundo, né? Aí, fiz esse primeiro curso, chamei um gestor de tráfego, nada. Aí foi onde eu achei a comunidade de Sobral. Eu falei, pronto, agora eu vou entrar na comunidade de Sobral. Só que até então eu ainda insistia na minha empresa, né? Uhum. Então eu falava assim, não, vou mudar meus... Você era, tipo, gestora de você mesmo, no caso, né? Da sua própria empresa. Porque, tipo assim, eu já tava toda ferrada. Alguma coisa tem que dar certo. Tipo, Pior aqui não no fica, fundo né? do poço, alguém... E eu ficava, Deus, pelo amor de Deus, nem pela misericórdia, nem por dó. Então, tipo assim, eu tava muito no fundo do poço mesmo, cada vez cavando mais o poço. Meu Deus. Literalmente. E hoje estar aqui sentada, pra mim, é um topo de montanha. Uhum. Porque eu já palestrei, hoje eu tenho meu próprio podcast, mas eu sei o que é estar no fundo do poço. E aí, o que aconteceu? Depois que eu entrei na comunidade Sobral, depois que eu comecei a dar resultado para os meus clientes, eu falei, é isso mesmo que eu quero para minha vida. Aí a loja, eu falei, não. Tchau. Não quero mais loja. Porque eu já sabia que eu ia ter que contratar social media, vendedor, estoquista, isso, aquilo outro. Falei, cara, o investimento que eu vou fazer na minha empresa, eu prefiro fazer prestação de serviço e ganhar dinheiro com isso. Com certeza. E aí comecei. Quando eu comecei a dar resultado, foi que eu entendi. Pronto, aqui é o meu lugar. Eu acho que eu tinha que ir lá pro fundo do poço mesmo, pra entender que ali não era o meu lugar. E eu sempre falo, né, nos episódios, que eu tinha os meus planos. E eu vivia moda, eu respirava moda. Não, eu amo esse mundo, isso daqui pra mim. Nossa, eu amo. Não largo moda por nada. E aí eu falo que o meu plano era esse. Mas o plano de Deus era, filha, não, aí não vai, filha. Você não vai dar certo aí. E ele falava, não vai. E aí eu ficava assim, ó, um pé lá na gestão de tráfego, né? Um pezinho na moda. E um pezinho na moda. Sem querer largar ele. Deixa eu soltar mais uns anúncios aqui pra ver se sai venda. E, gente, cada vez mais só piorava a minha situação. Falei, não, agora eu não vou mais tentar a loja, deixei de lado. Falei, não, agora eu vou focar mesmo na gestão de tráfego. Aí peguei gosto pela gestão. Hoje, graças a Deus, tenho 4 pessoas na minha equipe. Que então, massa. eu percebi que, assim, estamos a um passo, de dar certo. É uma coisinha, né? E é muito doido isso, porque geralmente as pessoas, quando elas estão no fundo do poço, elas querem desistir. Mas, tipo, uma coisa que eu aprendi isso dentro da faculdade de psicologia. Eu cheguei a atuar como psicóloga clínica um tempo.
Então, a professora, a gente tem um negócio na psicologia que é questionamento socrático. Significa o quê? Você tá com um paciente ali, você vai ficar fazendo algumas perguntas pra ele, várias perguntas, pra ele ir soltando e chegando a alguma solução ou, tipo, alguma resolução por ele mesmo. E tem uma pergunta que eu nunca esqueci, tipo, hoje eu levo pra minha vida, que dentro lá da psicologia eu trago, né, pra minha vida, que eu esqueci qual é a pergunta, mas eu vou lembrar. O que é que de pior pode acontecer se você fizer isso, sabe? Então, assim, hoje quando eu faço algo, a primeira coisa que eu penso é, o que é que de pior pode acontecer se eu fizer isso? Porque, às vezes, o pior que pode acontecer é você voltar pra onde você tá. Então, assim, e voltar pra onde você tá, tipo assim, você já tá. Tá no positivo ainda, né? Então, Não tipo, vai... você tá bom ainda. Então, assim, eu sempre me pergunto, eu vou, sei lá. Eu lembro que eu tinha um trabalho, assim, eu comecei a ganhar um dinheiro dentro do digital e tal. E eu tava querendo focar em, assim, eu como expert, né? Produzir conteúdo, abrir mentoria e tal. E aí eu tinha um trabalho, assim, que eu tinha vários projetos nessa época, vários contratos. Tinha um especificamente que ele me pagava, já tem anos isso, que ele me pagava R$ 3.000. Mas eu fazia quase nada nesse projeto. E meio que ficou, sabe aquele projetinho assim, que você não faz muita coisa, mas tá dando um dinheiro ali que, tipo, você gasta de boa? E ficou ali. E eu ficava, tipo, apegada àquilo ali. Não era um trabalho que eu gostava de fazer, não era um nicho que eu gostava de fazer, e não era uma empresa que eu gostava de trabalhar. Mas eu sempre pensava, eu não faço muita coisa, é quase nada, e o dinheiro não tá ali. E aí eu falei o seguinte, teve uma época que eu comecei a ver que não era nem questão de, assim, de estar ocupando o meu tempo, mas ela estava ocupando minha cabeça. Porque ao mesmo tempo que eu falava, poxa, eu preciso focar em ser expert, em trazer meus alunos, e focar em poucas empresas para eu fazer aqui o copy, eu sempre lembrava, poxa, mas tem fulaninho lá, né? E fulaninho, mesmo que eu não tava ocupando meu tempo, minha cabeça estava ocupada com aquilo ali. A gente se compara. Demais. Aí eu falei bem assim, eu acho que eu vou largar. Na época, tipo, eu tava começando a crescer no copy. E assim, na época, os R$ 3.000 ia fazer diferença, né? E já era quando você tava com a Adri. Não, foi o tempo que eu saí de lá, porque o Midas encerrou, aí eu saí, aí eu voltei pra The Next agora, né? Quer dizer, comecei com a The Next agora. Mas não tava mais lá. E aí eu tava com essa empresa, eu falava assim, gente, eu acho que eu vou sair. Porque se eu sair, não é nem o tempo, mas a minha cabeça vai estar livre pra focar naquilo que eu quero realmente, né? Focar nos lançamentos, focar eu como expert, focar nessas empresas aqui e tal. E aí, eu resolvi falar, falei, vou pedir pra sair. E eu ficava assim, poxa, mas os R$ 3.000? Aí eu comecei a fazer essa pergunta, eu falei, peraí, mas se eu pedir pra sair de lá, qual é o de pior que pode acontecer? Assim, o pior que poderia acontecer é eu passar a não ter os R$ 3.000 no mês, mas que, assim, pelo que eu fazia e o caminho que eu sabia fazer, eu falava assim, era muito ínfimo, era muito pequeno pelo resultado que eu poderia ter. Então, tipo assim, eu ficava me amarrando a coisas que eu achava, meu Deus do céu. Mas no final das contas, tipo, eu conseguiria fazer aquele dinheiro, tipo, sei lá, vendendo uma consultoria, uma Pois é. mentoria, que era o tempo que eu ia conseguir. E aí eu disse não. E aí, tipo assim, parece que tirou um peso das minhas costas, né? E aí, depois disso, eu comecei também a aprender a falar não, sabe, pra projetos. Porque você falou o negócio da roupa aí, as pessoas, elas têm muita dificuldade de dizer não e desapegar, né? Porque, assim, eu tava conversando ontem com uma aluna minha que eu encontrei no evento. E ela falando, né, como era difícil desapegar, como era difícil dizer não. Tipo, poxa, eu tô com um projeto aqui que eu sei do potencial, mas eu tenho aquele outro que me traz essa segurança, sabe? Então, por exemplo, assim, poxa, eu vou começar como copywriter, eu sei do potencial disso, eu sei o que eu quero começar, eu sei o que eu quero crescer nisso. Pô, mas aqui eu tenho a minha profissão aqui de não sei o quê, que eu não gosto, mas eu ganho ali meu salário mínimo por mês, sabe? Aí você fica extremamente... Achando que você tá assim, estável, né? você tá achando... Só que assim, no dia que o seu patrão quiser, ele te demite. Que estabilidade é essa? Não existe isso. Então você fica focado num negócio ali que é pequeno, que você odeia e que não tá te dando resultado nenhum, com a oportunidade de algo muito grande, mas você fica simplesmente apegado. É aquele negócio de eu não consigo dizer não, eu não consigo desapegar, eu não consigo abrir mão da segurança, eu não consigo abrir mão daquilo que tá me prendendo, sendo que eu sei o que é que eu posso, sabe, né, causar. Então, o que é que eu vi assim, nessa minha formação como copa, nessa jornada, é que a gente precisa também aprender a dizer não. Que nem você disse pra moda. Tipo, Sim. foi difícil. Só que eu amava, né? Você Era amava uma aquilo coisa ali. que eu... Desde os meus 18 anos que eu trabalho com moda. Desde os 18 que eu era vendedora. Na verdade, isso já era uma preparação, né? Porque quem é gestor de tráfego tem que saber vender Não, e também. quem é copy também, né? Eu vendia Sim. pra lá eu vendia viagem pros clientes. Nossa, e tipo, eu vou dizer que foi uma escola de vendas. Porque era que nem eu você aqui, tipo, é o cliente na minha frente e eu tinha que fazer ele comprar, que eu tinha meta pra bater.
ele tinha que fazer ele comprar. Então, Você assim, já era persuasiva. tinha que ser, não tinha jeito. Tinha que ser. Acho que eu aprendi copy ali. É verdade. Mas voltando aqui no assunto da Adri, né? Como que eu conheci a Nanda? Eu conheço ela desde a época do... Eu não digo do BBB porque eu não lembro. Nunca fui assim, sabe? Muito de BBB. De reality. Uhum. E aí, o que acontece? Depois de um tempo que ela saiu, eu comecei a acompanhar ela. Só que eu não era muito de... Então, eu já tô na rede social há 10 anos. Eita, poxa. 10 anos. Eu fui olhar lá a data dos meus primeiros Nossa, posts. véi. 10 anos. E aí, eu já acompanhava ela há muito tempo. Então, eu vi ela lançar o Midas. Vi ela lançar o Melhor Versão. Ixi, acompanhei... Quando ela ganhou a Linda e o Rodrigo, ela ainda trabalhava no Bom Retiro. Então, quando eu sabia que ela ia fazer presença em alguma loja do Bom Retiro, eu saía correndo. É a única influencer que até hoje eu sigo e até hoje eu admiro. Agora ainda mais, né? Porque ela se converteu. Sim. Mas a única que até hoje eu acompanho é ela. E na época, quando ela ia lá pro Bom Retiro, quando eu sabia, Adriana Santana vai estar em tal loja, menina, eu pegava fila. Eu fazia o meu horário do almoço, na hora que ela ia estar no Bom Retiro, pra pegar a fila pra conseguir tirar uma foto com ela. Olha que loucura. É mesmo. Que loucura. Aí, o que acontece? Aí eu fui conhecer ela pessoalmente a primeira vez. A segunda vez, encontrei ela dentro de um elevador também lá no Bom Retiro. Foi muito doido. E na hora que abriu o elevador, ela entrou, aí derrubou o doce no chão. Meu Deus. Foi um caos. Eu dei tanta risada. Eu falei, meu Deus, Adriana. E eu sempre dou meu show, viu? Sempre. Aí, a penúltima vez, olha só, eu já estava trabalhando como gestora de tráfego. Eu já não trabalhava mais com moda, já não trabalhava mais no Bom Retiro. E ela já estava lançando os produtos dela. Só que dessa vez que eu vi ela já tinha parado de lançar. Então, foi depois do Midas, né? Aquela fase que ela Sim, ficou sem foi. lançar. E aí, ela veio pro Brasil. Ela veio trazer os filhos dela, acho que no pediatra. Adivinha onde era o pediatra? No seu prédio. No prédio onde eu estava trabalhando. E eu Aí você tava... ficou louca. Não, você não tem noção, porque eu passei 3 dias acompanhando os stories dela, Pra porque ela descobrir. ia vir na feira, a feira que teve, né? Dela Fit. Teve o ano passado e teve esse ano também. E aí, no ano passado, quando ela veio, eu estava dentro do escritório. Então, eu sabia que eu não ia conseguir ir na feira. Aí eu fiquei, cara, não acredito. Nossa, Ela vai estar véi. no Brasil, vai vir na Lafite, vai ser de graça a entrada, porque eu tinha uma mente muito escassa, né? E aí eu ficava, não acredito, eu não vou conseguir ver a Adriana Santana. Nanda, sem brincadeira nenhuma. E eu ficava, Deus, eu queria tanto uma folguinha aqui pra conseguir sair. Quando eu desci, eu tava descendo pra fazer um acompanhamento de gravação de cliente. Quando eu desci, e olha só, o prédio que eu trabalhava era no Tatuapé. E as clínicas que a Adriana frequentava era sempre Zona Sul, então sempre bem longe de onde eu estava. Quando eu desci, que eu olhei na portaria, a Adriana, Rodrigão e os dois pequenininhos do lado. Aí Eu- soltou. Eu desse jeito, nossa, eu não acredito. E um monte de gente na portaria, assim, ó. Todo mundo olhou assim, não acredito, aqui. Tipo assim, porque não fazia menor sentido ela estar no Tatuapé no dia que ela ia pra feira. E eu não ia conseguir ir pra feira. E Aí eu você fiquei, tava lá, né? eu não acredito que é você. Aí, na hora, eu tremendo, ainda consegui abrir os stories pra gravar. Eu falei, gente, não acredito. Eu descendo pra ir gravar. A Adriana Santana tá aqui no prédio. Só que, tipo assim, pra quem não entende nada, é uma loucura, né? Uma doideira. Mas eu sou muito fã dela. E eu não ia conseguir ir na feira. Quando eu vi que ela tava no prédio, cara, eu falei, não, foi Deus. Surtou. E esse ano eu falei pras meninas na fila, né? Que eu fui ver ela lá na feira também. Aí as meninas falaram, não é possível. Eu falei, é possível sim. Ela tava no Tatuapé, porque assim, Tatuapé não é um bairro tão, né? Aí eu peguei e falei, gente, foi literalmente Deus. Porque eu não ia conseguir ir na feira, eu não ia conseguir ver ela. E que coincidência, Que coincidência. Na hora que eu tô descendo, foi os segundinhos de descer o elevador, sair na portaria. A mulher tá saindo pro estacionamento. Eu falei, não, é literalmente Deus. Porque eu já tava aqui pedindo, Senhor, eu preciso sair, preciso sair. E a mulher tava no meu prédio. Aí você conheceu ela lá? Aí conheci ela lá. E aí, como eu acompanho, consumo muito o conteúdo dela, aí eu vi que ela postou da Tenex. Quando ela postou da Tenex, foi onde eu te vi. Porque você tá dando aula também Isso, dentro da plataforma, né? Aí eu falei, gente, preciso trazer essa menina. Porque assim, ó, sério, de verdade, não tem quem consome o seu conteúdo que não tire nada de valor. Então, tipo assim, a gente tem que saber selecionar quem são as pessoas que a gente segue. Com certeza. Porque ali é onde você vai absorver informações, você vai evoluir ou não.
Porque você segue uma página de fofoca, o que vai acontecer com você? Vai consumir só Perder coisas tempo. ruins, perder tempo e não ganhar nada com isso. Primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a produzir conteúdo e eu vi que eu tava gastando muito tempo na rede social foi reduzir a galera que eu seguia. Que eu falei assim, tipo, eu preciso entrar no Instagram e eu não quero ser aquela pessoa que vai ficar, tipo, 5 horas arrastando pra cima vendo coisa, sabe? E assim, e se eu passar 5 horas arrastando pra cima, eu quero estar aprendendo alguma coisa. Eu quero, tipo, estar 5 horas fazendo uma coisa de útil, né? E a primeira coisa que eu fiz foi isso. É a melhor coisa. Foi, tipo, sair, sabe, tirando uma galera, assim. E é engraçado, porque eu trabalhei com a Adri, foi há uns anos atrás, no Midas. Aí o Midas encerrou, eu saí do projeto. E aí, olha que doido. O Rodrigo, ele me mandou uma mensagem há um tempo atrás. Foi no começo desse ano. Acho que foi no começo desse ano, inclusive. E ele falou Porque assim... a Tenex foi no início do ano. Foi, nesse ano. Foi. É que eu tô lembrando agora que eu fiz um vídeo esses dias falando sobre isso. Foi, acho que em janeiro. Ou fevereiro. Aí ele mandou uma mensagem, Fê, tem um amigo meu que tá precisando de uma copy boa. Posso te recomendar? Assim, na época eu não poderia, tá? Porque eu tava muito, muito atolada, você não tem noção. Tipo assim, eu tava fazendo loucuras. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou dizer não pra Rodrigo e pra Adriana? Eu falei, Pra assim, quem? Rodrigo eu não ia e falar Adriana. não, velho. Eu falei, não ia. Tipo, eu conheci eles, eu fui na casa deles, eu dormi na casa deles. Rodrigo até, tipo, tira onda, dizendo que eu tirei Linda da cama dela pra dormir na cama dela. Acho que eu vi, eu cheguei a ver, Ele ficou zoando. Mas foi porque a gente viajou pra lá no primeiro dia, dormi na casa dele, e depois a gente foi pro hotel, né? Eu e um colega. E, tipo, eu sou muito grato pra eles, sabe? Assim, eles me receberam lá como se fosse família mesmo. Assim, eu sou muito grata E foram só vocês dois que foram pra lá, que eu lembro. Foi eu e o Foram só videomaker. vocês dois, Só a não gente. chegou aí equipe, né? Não, foi só Eu a lembro. gente. Nossa, e tipo, eles cuidaram muito bem da gente, sabe? Assim, em relação... Levaram a gente até pra igreja, assim, num Que domingo. legal. Tipo, a igreja com eles. Se preocupavam com o que a gente ia comer. A gente era da equipe, né? Ficava trabalhando o dia todo, descansar e tal. Então, assim, eu sou muito grata, né? Pelos dois, principalmente, assim. Por ter me recebido tão bem quando eu fui lá. E uma coisa engraçada. Quando eu fui pra lá, eu fui numa época que era meu aniversário de casamento. Na verdade, de namoro. Era meu primeiro ano casada. Então, era meu aniversário de namoro e o aniversário do meu marido. Era a primeira vez que a gente ia passar um aniversário juntos, casado, né? E Se eu não me engano, ela chegou a falar nos stories Ela isso falou. também. aí eu tava lá. E aí foi engraçado, a gente tava gravando o Midas, aí eu falei, Adri, ele não tava mandando parabéns pra mim. Eu tava vendo se o presente que eu tinha mandado tinha chegado. Eu falei, hoje é aniversário do meu marido. Aí ela falou, é sério? Eu falei, é. Aí ali, você tá aqui? Eu falei, tô. Aí eu lembro que ela falou, nunca esqueci, ela falou assim, Fê, fica tranquila que Deus vai te honrar por esse sacrifício que você tá fazendo. Meu Falou assim, e eu Deus. nunca esqueci isso. Eu falei, velho, guardei. E de fato, hoje eu vejo que exatamente Deus isso, está sabe? te honrando. Mas dá Muito, pra ver, é assim, muito nítido, assim. Muito. E é Deus, ó, eu sou cristã, assim, e eu sou aquela pessoa que eu não vou, porque eu fiz, não. Foi Deus, sabe? Foi Deus. Deus, é Deus mesmo, que coloca a gente certo, no lugar certo, Com as pessoas certas. Perfeito. E aí, no começo desse ano, o Rodrigo mandou mensagem, posso te recomendar? Eu falei, tá, pode. Não poderia, mas pode. Eu fingi assim, não, tá Tipo tudo assim. ótimo, maravilhoso, né? Sofrendo por dentro. Falei, meu Deus, como é que eu vou dar conta? E eu não sabia quem é esse amigo dele, né? Enfim. E na época eu tava trabalhando com o Aguiari também, o Leandro Aguiari. Nossa, aí, ele é sensacional. Maravilhoso, né? Eu sou apaixonada por Leandro. Ele é muito gente boa, assim. O coração dele é gigante, 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 gigante. E o cara, assim, em relação ao marketing, é fantástico, né? Tava trabalhando com ele. E aí, ele me recomendou pra uma pessoa também. Engraçado, os dois me recomendaram pra mesma pessoa. Você tá zoando. Esse cara... Pro Bruno, né? Pro Bruno, Bruno era amigo dos dois. É amigo dos dois. E Bruno pediu recomendação pros dois. Sei lá, vê aí, Rodrigo, uma copy. Vê, Leandro, me dá uma copy. Os dois me recomendaram. Gente. Aí ele falou assim, não é possível. É a Fernanda? É. Então tem uma coisa de errado. Deixa eu falar com ela. E aí ele veio conversar comigo. E aí eu gravei um vídeo muito engraçado, porque Bruno, ele é muito gente boa, muito, muito, muito. E ele me ligou pra apresentar o projeto da The Next. Só que não tinha nada. Tipo assim, não tinha nada pronto. Era só uma ideia. E aí e ele conversava Você assim... entrou em um projeto que você não sabia o que era. Nada. Deus. É por isso que a gente É fala muito que, de Deus. assim, o que a gente vive, eu vou falar por mim, Uhum. tá? O que eu vivo hoje é um propósito. Então, eu não aceito nenhuma empresa que vem apenas querendo ganhar dinheiro. Eu não aceito. Hoje eu aprendi a dizer não. Exatamente. Porque quando essa empresa ela vem querendo ganhar dinheiro, eu não aceito, porque eu não trabalho por dinheiro. Eu trabalho por propósito. Uhum. E o dinheiro é consequência daquilo que eu tô fazendo para aquela empresa. Mas desde que eu cumpra o meu propósito, Sim. que é elevar as empresas, fazer com que elas mudem os resultados, transformar a vida de famílias, Uhum. isso me realiza. Consequência disso é o dinheiro.
Exatamente. Então- É que você transforma a pessoa, aí, tipo, a retribuição pela transformação é o dinheiro. Mas, tipo, se você for pelo dinheiro, você esquece a transformação. Então, tipo assim, acaba que se não bola de neve, né? Então, é isso mesmo. E não flui, tá? E não Não flui. flui. Aquele projeto ou aquela empresa, uma hora ou outra, vocês vão desfazer a parceria. Então, tipo assim, você entrou em um projeto onde você não sabia nem o que você estava entrando, Nada. mas você aceitou porque, assim, já era Deus te conduzindo. Era Deus. Não, e assim, é muito de Deus, porque você falando agora, eu lembrei, até. Quando ele foi me apresentar o projeto, tipo assim, foi o Bruno que me ligou, né? Aqui no vídeo eu não falei o nome dele. E aí era muito engraçado, porque, Bruno, ele tava muito empolgado, mas ao mesmo tempo não tinha nada. Então ele, não, eu preciso de você. Ó, porque assim, a gente quer transformar as famílias brasileiras com internet e vamos falar com adolescentes pra vender pra adolescentes e falar, ó, adolescente, viu? E vamos colocar web design, vamos colocar programação pra jogos, vamos falar de jogos, vamos colocar curso de inglês, espanhol. E eu falei, gente, que salada mista isso que ele tava falando. Eu não tava entendendo Mas nada. não tem isso. Não tem né? nada hoje em Ah, dia. Tá. Não, é pra você entender Porque como não- foi o começo. Tipo, não tinha nada. Aí você, não, muito obrigada. Não, aí eu falei bem assim, meu Deus, que maluquice. Aí eu comecei a pensar, né? Eu falei, beleza, propósito, assim. Ele falou de adolescentes. Eu falei, ó, eu tenho primos que são jovens, assim, tipo, adolescentes. Estão saindo da adolescência e eles querem trabalhar com digital, só que não tem, tipo, um lugar. Eu tenho esse lugar aqui que eu vou aprender e vou ter trabalho. Aí eu falei, poxa, se meus primos tivessem isso, seria tão legal pra eles. Aí eu comecei a pensar na minha família. Então eu comecei a pensar no meu primo que é videomaker, no meu primo que é programador. Isso tudo novinho, os meninos, tá? Eu pensei nas minhas duas primas que, tipo, não trabalham, estão no colégio. Aí eu falei, poxa, se tivesse um lugar em que eu pudesse dar um curso pra elas, assim, do zero, pra elas aprenderem, sei lá, a ser social media. Poxa, ela conseguia ganhar dinheiro de casa. Eu comecei a pensar na minha família. Então eu falei assim, tô começando a gostar. Aí eu comecei a falar isso pra ele. Eu falei, ó, tem umas primas assim. Ele, então é isso. Beleza. Então, Aí- o projeto praticamente Não era nasceu assim. com você. Foi. Aspas, né? Aí o que Porque- aconteceu? Aí ele falou assim, tá, eu falei, ó, deixa comigo, eu vou tentar desenhar alguma coisa, porque isso aqui tá uma confusão, tá? Aí eu peguei, sentei no computador, abri um mapa mental lá, comecei a escrever um bocado de coisa. Tipo, ó, se a gente for por aqui, tal coisa. Aí eu desenhei como seria a plataforma. Então, por exemplo, assim, teria uma introdução desse jeito, teriam 7 profissões desse jeito, tal coisa. A gente apresentou, só que a nossa ideia ainda era falar com adolescentes. Aí depois a gente percebeu, mas peraí, tem um outro Eu tô aqui público. pensando, como que segmenta o público pra adolescente? Adolescente. Porque a idade mínima é 18, Não, né? e sim, adolescente. Eu não sei se adolescente vai entrar, sabe? Assim, tem que ser um adolescente mais. Com nível de consciência mais alto pra ele Sim. falar assim: eu vou usar a internet pra ganhar dinheiro, né? A maioria do adolescente tá no colégio, ali não vai. E eles não querem. Não querem. E aí tava tudo pronto, a gente foi sentar pra conversar. Eu falei: ó, tem isso aqui. Aí na conversa a gente começou a entender que talvez o público não seria adolescente. Porque o nosso propósito era transformar famílias. Sim. Aí a gente falou assim: a gente pode começar pela mãe. Vamos começar pela mãe, pela Boa. mulher, porque às vezes a mulher que tá em casa, que cuida desse adolescente, é a mulher que ajuda o marido, às vezes não tem um trabalho, e é a mulher que depende, às vezes, financeiramente do marido, e ela quer trazer uma renda pra casa, ou alguma mulher que trabalha fora, mas vê que trabalhando fora ela não consegue ter tempo pra os filhos, pra o marido, e é uma coisa que ela quer ter tempo. E a gente falou, peraí, eu acho que faz mais sentido a gente começar a transformação pela mãe, e aí ela pode levar pro marido, ela pode levar pro filho. Aí foi quando a gente pegou a plataforma, que já tá mais ou menos pronta, assim, em sentido, no mapa mental. Não, bora trazer a mulher. Eu Aí sou a gente doida do mudou. mapa mental também. Eu também, eu amo o mapa mental. A gente mudou o público e falou, vamos falar com mulher. Aí pronto, aí nasceu de verdade a The Next. Então, tipo, Bruno falou comigo esses dias, ele falou assim, Fê, que a gente tava, né, negociando pra eu continuar lá, pra eu ficar, tipo, só na The Next. Ele falou assim, Fê, você tem que estar aqui, porque quando você comprou a ideia do projeto, era só uma ideia. Era só meu propósito. Era só o seu propósito. Tipo, se você comprou um propósito, você não comprou uma empresa. Você não comprou, vou fazer copy pra um projeto, porque não existia. Então, tipo assim, foi muito de Deus mesmo, porque eu entrei, sim, assim, eu não podia entrar naquele momento, porque eu tava com muito trabalho. Então, imagina que eu entrei num lugar em que eu, tecnicamente, não poderia na época, por conta do tempo, e um lugar que, tecnicamente, eu não deveria entrar, porque não tinha nada pra fazer. Tipo, pronto. Nossa, Era assim, que loucura. vem escrever olha que enganação, né? Eu falo com ele, você me enganou. Vem escrever copy aqui pra esse projeto. Tá, qual é o projeto? Não tem. Não tem. Não tem. Então, Mas foi olha, assim. eu vou falar uma coisa pra você. Agora falando aqui de bastidor já, Uhum. tá? Eu acompanhei a Adriana Santana em todo esse tempo, né? O tempo que ela mais sofreu foi nessa transição em que ela ficou sem o Midas. A gente que é do bastidor entende um Uhum. pouco dessa questão aí do fechamento do Uhum. Midas. Mas enfim. Eu sei o quanto ela sofreu. Agora falando como seguidora dela, como audiência dela.
E como é que a gente começa a se sentir íntima da pessoa, né? Então, como íntima dela, eu sei que ela sofreu muito por causa do Midas. Aí olha o que nasceu. Algo que ainda é maior que o Midas. Nossa, e assim, Ele foi guiado por e Deus. tem muita gente do Midas que tá lá, sabe? E assim, eu vou te falar, os depoimentos que a gente recebe lá no The Next, assim, é de chorar, sabe? De chorar mesmo, porque uma vez eu dei uma aula, e eu sou cristã, né? Então eu comecei a dar aula falando sobre copo e tal, e no finalzinho eu peguei e dei uma palavra lá. Eu tava lendo umas coisas da Bíblia na época, eu falei, gente, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Na hora que eu saí da aula, eu recebi a mensagem de uma mulher falando que tava escondida no banheiro, chorando, porque ela não queria que o marido visse que ela tava chorando. E ela começou a falar, muito obrigado por isso aqui, eu tô aqui escondida, porque eu não quero que ele veja eu chorando, mas hoje nasceu uma esperança em mim, eu sei que eu vou conseguir. E aí eu falei, meu Deus do céu, tipo assim, é muito além. É o meu propósito. Sabe? É isso. Eu vou te falar uma coisa aqui. Eu também sou cristã. E dentro da minha empresa... E assim, ó, olha a diferença que faz. Dentro da minha empresa, eu tenho 2 pessoas que são. E quando você trabalha com pessoas que estão seguindo o mesmo propósito que você, velho. que tem princípios, é impossível não dar certo. Tem dia que a gente sempre tem o costume de orar um pela outra, orar pelas empresas. E quando a gente inicia a nossa reunião, a gente já inicia orando a reunião de equipe. Por isso que aqui, antes de iniciar, eu também fiz a oração. Eu coloco Deus em tudo que eu faço. Não existe isso de separar ele. Ele tá em tudo. Aí, todas as vezes que tava dando errado alguma coisa, que a gente entrava em propósito para orar por aquela empresa, menina, parecia uma coisa de... Humanamente falando, você vai falar assim, qual a estratégia que você usou? Qual a otimização que você fez? Qual público... Eu não mexi em nada. Foi Deus. E de repente as empresas começam, Érica... Não, dá uma diminuída aí que a gente não tá dando conta, a gente vai ter que contratar a equipe. Aí você enche o peito de alegria, porque não é sobre dinheiro, é sobre transformação. E aí você vê as empresas crescendo. A primeira empresa que eu fiz tráfego começou com uma loja, hoje estão com 4 lojas. Eita, poxa. 4. Aí você pensa a alegria que dá quando você tá em um projeto, porque é um projeto também. Você tá em um projeto onde você tá entregando, além do seu melhor, você tá entregando ela nas mãos do Senhor. Exatamente. E aí, quando você entrega nas mãos dele, é impossível dar errado. Não tem como. E aí, entra outro, tá todo mundo no mesmo propósito. E aí, a gente vai fluindo. E aí, você vai percebendo que as empresas começam a crescer. Automaticamente a gente também cresce. Sim. Os colaboradores também crescem. Então você percebe que Deus ele vai fazendo um mover assim. Eu não consigo separar, não tem como separar, porque a gente percebe que em cada detalhe ali tem ele. Eu vou te falar uma coisa. Eu tinha assim, hoje eu tô lá na The Next, assim, eu quero ficar lá mesmo, sabe? Hoje eu quero pegar as alunas e tomar conta de cada uma, porque eu quero ver o resultado de cada um, eu quero saber que tá acontecendo a coisa ali. Você pega na mão. Pegar na mão, é assim. E hoje eu sei, assim, que é um propósito mesmo, porque tem uma coisa que eu sempre falei, assim, eu nunca faria na minha vida, que era, tipo, ficar numa empresa só. É uma coisa que eu sempre tive como, assim, prioridade. Era sempre ter mais, assim, de poder pegar várias empresas, pegar vários projetos e tal. Escala, né? Escala. Só que esse ano, olha só que coisa, né? Quando eu entrei lá, eu vou te falar bem a verdade, assim, acho que eu nunca falei isso, mas no começo eu, tipo assim, tava ok, era só mais uma empresa junto aqui. Tava legal, tava acontecendo. Só que de um tempo pra cá, depois que eu comecei a ter contato com as alunas da aula, ouvir o que tava acontecendo, ajudar mais intimamente, eu percebi que era uma coisa muito maior do que eu tava pensando. E eu não digo maior, tipo, em dinheiro, como você tá falando. Eu tô falando, assim, como você disse, do propósito. É exatamente isso. Pra mim era muito maior no propósito. Eu via, assim, tinha aula que eu dava normal. E aí vinha uma galera depois, meu Deus, eu apliquei isso, eu já tô com 3 clientes. E assim, coisas, sabe? Não era só técnica, às vezes era uma mensagem que as meninas precisavam. E aí eu comecei a ver, falei, gente, elas estão de fato sendo transformadas por isso aqui. E aí foi a primeira vez na vida mesmo que eu falei assim, eu acho que eu vou focar nisso aqui. Então, tipo, pra mim é uma coisa tão de Deus, porque era um plano que eu fazia, eu, Fernanda, ser humano, né? Fazia, não, eu sempre vou ficar com vários projetos, porque eu acho que isso é bom pra minha carreira. Só que hoje eu falo assim, eu acho que não. Eu acho que eu vou focar nisso aqui, vou focar nesse projeto aqui, nesse produto, eu quero melhorar esse produto, eu quero ver todo mundo aqui tendo um resultado, sendo transformado de verdade. E eu vou focar. Então, assim, era uma coisa que eu nunca pensei na minha vida e que eu abri mão de tudo isso. Eu disse não, como a gente tava, né? Aprendi a dizer não pra focar aqui, porque eu sei, agora eu entendo de fato que é o propósito, sabe? Que legal. Então, assim, quando você tá de fato, entende que tem esse propósito ali, você é até mais fácil dizer não pra coisas que você nunca imaginou.
Tipo, você falou da moda. Pô, desde 18 anos trabalhando com isso. Quando é na sua vida que você... Eu acho que com 18 anos você pensava assim, não, quando crescer, ó. Eu, quando cresceu, você, tipo assim, vai ser... Na sua cabeça só existia aquele caminho, né? E às vezes é isso que acontece, tipo, Eu não, me via como empresária. Minha loja acabou. já estava virando uma loja de departamento. Porque, Aham. assim, eu saí da moda feminina e fui também para a moda masculina. E a minha intenção já era entrar para o infanto-juvenil e infantil. Então, eu já tinha um pensamento de departamento. Aham. Eu não pensava só naquilo pequenininho. Só que é aquilo, né? É meu plano e o plano de Deus. E o que você É. tá falando aí é realização pessoal. Exatamente. Quando a gente se realiza, por exemplo, o que você fez foi largar a mão de escalabilidade, pra se entregar 100% em um projeto que nem era projeto Que ainda. nem começou como projeto, né? Começou como nada. E eu tive essa certeza, foi um dia. E olha que doido, porque foi um dia que eu ia dar uma aula, foi uma aula rápida de 1 hora, aqui na minha casa. Eu falo tanto que, tipo assim, pra mim 1 hora é rápida, né? Eu dei uma aula, e aí depois, era um dia que eu não tava muito bem. Eu tava meio triste, assim, sabe? Tinha uma semana estranha, não sei. Eu tava meio triste, eu falei, vou encerrar essa aula com uma palavra que eu tava lendo. E eu comecei a falar, então foi mais 1 hora. Porque as meninas começaram a falar e chorar, eu falando da Bíblia e tal. E quando eu saí de lá, que eu recebi tantos depoimentos, como esse da menina que tava chorando no banheiro, escondido do marido, porque ela não queria que ele Nossa. visse. E ela disse que tava com uma espera, sentindo uma coisa diferente e tal. Naquele dia, eu falei assim, poxa, pela primeira vez na vida, eu te juro, eu sempre tive muito medo, assim, acho que eu nunca falei isso, mas eu sempre tive muito medo de falar de Deus e as pessoas acharem que eu tava usando Deus pra vender. Uhum. Eu tinha muito medo disso. Então, todas as Acontece vezes muito no mercado acontece. digital. E a gente é do bastidor, então a gente Uhum. sabe que de fato acontece, sabe? Então eu falava, meu Deus, eu não quero ser confundida. Eu não quero, porque eu não tô vendendo, eu não tô usando isso aqui, eu tô falando de coisas que eu tô vivendo, sabe? Eu tô usando palavras que eu tô lendo, eu tô aqui falando de palavras que eu tô vivendo. Então, eu não quero que me confunda, tô usando aqui a Bíblia para, sabe, para emocionar ninguém pra vender no final. Não tô fazendo isso. Então, eu me restringi muito tempo de falar de Deus nas aulas, de falar de Deus no Instagram. Eu não fazia isso. Mas Não eu vou fazia falar isso. uma coisa pra você. As pessoas, elas sentem. Você pode até colocar uma máscara, mas elas sentem. E aí uma hora cai. Cai. Uhum. Entendeu? Então, assim, pode ficar tranquila, porque quanto mais você falar de Deus, mais elas vão enxergar quem realmente você é no que você faz, não no que Uhum. você fala. Exato. Nesse dia que eu tava na aula, que eu recebi um bocado de depoimentos das meninas, eu falei, meu Deus, olha o tanto de coisa que eu tava perdendo, assim, no sentido de ajudar as pessoas por conta de um medo pessoal meu. Aí eu falei, quer saber de uma? Vaidade. Ai, que se lasque. A verdade é essa. Tipo assim, pode pensar a maioria das pessoas, mas assim, eu tô vendo que tá tendo transformação, sabe? E aí foi nesse dia que eu falei, pô, eu acho que de fato eu encontrei o meu lugar, sabe? Assim, de propósito, de realização pessoal e de saber que, tipo, poxa, aqui eu posso falar de Deus, que é uma coisa que, pô, é o que eu vivo, né? E aqui eu posso falar do meu trabalho, aqui eu posso ajudar. E aí eu falei, não, peraí, então aqui eu tô no meu lugar, sabe? Aí eu falei, não, aí então me achei de verdade. Que legal. E sem falar também, ô Nanda, agora avaliando assim o que você falou por alto, o que acontece muito hoje em dia é que as pessoas elas precisam de passar por uma metanoia, mudança de mentalidade. Porque o que acontece? Elas se colocam tanto em posição de vítima, agora eu já estou falando do meu caso, tá? Elas se colocam tanto em posição de vítima e aí elas acabam sendo refém daquilo. E aí elas não mudam a mentalidade, não fazem nada para mudar aquilo. E aí se estende e fica naquela vida medíocre. Fica. E aí você acaba que você não muda o seu ciclo de amizade, você não muda sim. o seu estilo de vida, você não muda o seu estilo de pensar. Então, você mesmo tá plantando aquela vida porque você não teve uma mudança de mentalidade, você não teve uma metanoia. Então, por vezes, o que deve ter acontecido ali dentro das suas aulas? Elas tiveram uma mudança de mentalidade. Então, ali elas começaram a pensar de forma diferente e começaram a entender, eu tenho que mudar a minha realidade, porque Deus, ele dá oportunidade. Por Sim. exemplo, você tá dentro de uma plataforma. Como que você não vai mudar a sua vida? Você só não muda se você não estudar, se você não Exatamente. aplicar. Se não quiser. Se não quiser. E aí, se você continuar ali se fazendo de vítima, realmente você não vai mudar de vida. E aí não tem curso. Não. Pode ser o mais caro, o mais barato, não tem O melhor curso. do mundo, não vai. Não muda, não muda. E a gente já está aqui encaminhando pro finalzinho. Uma pena, eu gostaria de falar mais umas Eu falo 3 muito, né? Fala horas. sério. Não, você fala pouco e fala bem. Não falou muito. Mas aqui no finalzinho a gente sempre pede uma mensagem final. Peguei a Nanda de surpresa.
Mas a gente sempre pede para os nossos convidados deixarem uma mensagem final para a audiência. Pode ser um recado ou uma mensagem mesmo que você queira falar para quem está nos ouvindo e ficou aqui até o final. Eu vou falar uma palavra que, assim, mudou minha vida de fato, tá? Não importa se, assim, você acredita em Deus ou não, vou te falar um texto, assim, se você acreditar, ótimo, é a Bíblia. Se você não acreditar, vê como um texto filosófico, não sei. Mas tem uma palavra em Eclesiastes que eu li uma vez e mudou minha vida muito, e que fala assim: nem sempre as coisas acontecem no jeito e na hora que você quer, né? Tá todo mundo sujeito, eu e você, a gente tá sujeito ao tempo e ao acaso, ou seja, as coisas vão acontecer, né? Mas, na própria palavra, ela fala assim, em tudo que você colocar a mão, faz da melhor forma possível. Então, ela fala assim, se você for ter com sua mulher, tenha da melhor forma possível. Se você for comer, coma da melhor forma possível. Se você for trabalhar, trabalhe da melhor forma possível. E o que foi que eu tirei de aprendizado nessa passagem? É que tudo que você colocar as suas mãos, sempre faça da melhor forma possível. Fernanda, se eu fizer, vai acontecer do jeito que eu quero? Talvez não. Talvez não aconteça. Na minha vida, praticamente nada aconteceu do jeito que eu queria. Mas hoje eu dou graças a Deus que não aconteceu do jeito que eu queria. Porque aconteceu muito melhor do que eu imaginei um dia. Então, o meu recado é, sempre que você colocar a mão pra fazer qualquer coisa, e eu tô falando não só de trabalho, seja sua família, seja um estudo, seja amizade, seja assim, um passeio no parque, seja beber uma água, fazer uma refeição. Tudo que você colocar as suas mãos, sempre, sempre, sempre faça da melhor forma possível. O resultado daquilo pode não ser o que você quer, o que você imagina, o que você sonhou. Mas uma coisa eu tenho certeza, vai ser muito melhor do que isso. Assim que você decidir fazer tudo que você tem nas suas mãos da melhor forma possível. De verdade, isso aqui mudou a minha vida, mudou os meus resultados, mudou a minha forma de ver o mundo, mudou, assim, a forma como eu tô com minha família, como eu trabalho, como eu lido com tudo na vida. E eu acho que talvez, se você fizer isso, talvez não, tenho certeza que se você fizer isso, vai te ajudar. Gente, olha, eu vou falar. Ela entregou excelência até, que a palavra disso é excelência. Ela entregou excelência até na mensagem final dela. Nanda, eu quero te agradecer pela sua disponibilidade, por ter aceito o meu convite. Obrigada de verdade. Não tem como olhar para você e não enxergar Deus. Não tem como ver o brilho do Espírito Santo. É impossível estar perto de você e não sentir isso. Que Deus te abençoe em tudo que você fizer, em tudo que você colocar a mão, que prospere em nome de Jesus. E já deu certo. Daqui para frente você vai colher frutos de tudo isso que você está fazendo. E pode ter certeza que você não abriu mão de nada que não está nos planos do Senhor para sua vida. E Obrigada. eu tenho certeza que seu futuro vai ser brilhante. Nossa, obrigada pelo convite de verdade. E eu quero me colocar à disposição, né? Que se precisar que eu venha de novo. E obrigada pelo convite mesmo. Adorei te conhecer. A gente não se conhecia pessoalmente. Não nos conhecíamos. Adorei te conhecer. E é isso. Tô aqui pro que você precisar. Nanda, deixa aí as suas redes sociais pro pessoal que tá nos assistindo. Hoje eu tô no Instagram praticamente 100% do tempo. Então é @NandaMascarenhas. Se você entrar lá, eu vou estar lá, com certeza, no dia. E tem a Tenex também, então, né? tem o Tenex, que é THENEXBR. Então, entra lá. Tudo que a gente tava falando aqui sobre essa plataforma que eu entrei, do mercado digital, você encontra lá. E se você quiser ser aluna da Nanda, você pode ir tanto na Tenex quanto no Instagram dela. Você vai achar lá conteúdos sensacionais para transformação de vida, né, Nanda? Exatamente. Então é isso. Sigam ela nas redes sociais. Me sigam também, se você não me segue. O meu @ é Tráfego com Érica Batista. Eu sou gestora de tráfego. Então você vai ver um conteúdo um pouco diferente, mas que não muda muito do que a Nanda faz. E eu tenho certeza que lá também eu sempre coloco as mensagens, né? Porque eu também sou cristã, então não tem como não transbordar, né? E é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixe o seu comentário, principalmente falando se vocês querem uma segunda participação da Nanda. E ativem o sininho das notificações, porque os próximos episódios estão demais. Até a próxima. Tchau, tchau.